Olá pessoal, tudo bem? Está muito na moda por influencers, ativistas, políticos e armamentistas dizer que a Constituição norte-americana, derivada da Guerra da Independência, 1776, e depois promulgada na década seguinte, na década de 1780, após discussões incríveis ali entre as 13 colônias iniciais, é muito comum nós ouvirmos dessas pessoas que esta Constituição garante ao cidadão norte-americano o direito a portar uma arma de fogo. Isso não é verdade. O que essas pessoas não sabem, inclusive ativistas americanos que desconhecem ciências sociais e história, é que nunca a Constituição americana foi interpretada exatamente dessa maneira, salvo em um movimento muito recente, vindo dos anos 60 e chamado originalismo. O originalismo foi um movimento insuflado por lideranças políticas dos Estados Unidos e pela própria indústria armamentista, entre elas a Associação Nacional de Rifles dos Estados Unidos, que, frise-se, era contra o porte indiscriminado de armas até os anos 30 e os anos 40 nos Estados Unidos. Isso muda nos anos 60, quando conservadores e progressistas, ou republicanos e democratas, começam a se distanciar sobre o tema. Naquele momento, até os republicanos mais conservadores não achavam, mesmo que eles fossem favoráveis ao direito do americano poder portar armas de fogo, eles não achavam que a Constituição asseguraria esse direito, que era algo a ser discutido. O originalismo ele vem socorrer e tentar modificar o passado, tentar trazer a ideia de que o espírito dos pais da pátria, né, dos fatherlands, havia se perdido. E que o que eles realmente queriam é que todo cidadão norte-americano pudesse portar armas e tivesse esse direito assegurado na Constituição. E os fabricantes de armas tivessem esse dinheiro assegurado pela Constituição. Mas não é verdade. O originalismo ele é um movimento jurisfilosófico e encampado por vários setores culturais que vêm a fazer uma campanha para dizer às pessoas que não conheciam a história dos Estados Unidos que a Constituição sempre assegurou esse direito. E isso faz com que ocorra um movimento e deflagrem vários julgamentos junto à Suprema Corte dos Estados Unidos, no sentido de que a forma de se interpretar a Constituição que os pais da pátria realmente conceberam é a de que os norte-americanos poderiam, desde que nasceram, ter porte de arma de fogo. Mas isso só realmente acontece no final dos anos 60 e anos 70, início dos anos 70 em diante. É ali que, de fato, a Suprema Corte começa a entender dessa forma em alguns julgamentos e as constituições estaduais começam a trombar com algumas decisões da Constituição dos Estados Unidos. Interpretada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, obviamente. Isso faz com que muitas pessoas reproduzam coisas do passado sem efetivamente saber. A segunda emenda, por exemplo, que é uma delas, e que, segundo os originalistas e os defensores dessa interpretação originalista, garantiria o direito do cidadão norte-americano a portar armas de fogo. A segunda emenda nunca falou isso. O que a segunda emenda dizia é que, tendo em vista que os Estados Unidos não era um país até então, tendo em vista que os Estados Unidos não tinha um governo central, e teve com muito custo, porque as 13 colônias não queriam abrir mão da sua independência depois de terem lutado contra a Inglaterra. Tendo em vista que não existia um exército profissional treinado, e quem lutou de fato a guerra pela independência contra os ingleses foram milícias treinadas por alguns militares profissionais. Então a segunda emenda assegurava o direito que o povo norte-americano tinha em constituir milícias para defender agressões ao seu território e à sua soberania. Ponto. E para isso, obviamente, utilizariam armas de fogo. Ela em nenhum momento dizia que eu, como cidadão norte-americano, possa ter uma arma de fogo e portá-la no meu dia a dia se não houver nenhuma ameaça e eu não estiver participando da concepção de uma milícia para defender o meu país, as minhas fronteiras, a soberania
e uma agressão ao território. Então vejam que essa distorção que ocorre lá no passado e tenta alterar a percepção e a interpretação da segunda emenda da Constituição norte-americana, ela vai sendo passada para frente, mas ela só é criada agora, recentemente. Se nós realmente fôssemos lá no espírito da segunda emenda e da Constituição dos Estados Unidos, nós não veríamos absolutamente nada a esse respeito e provavelmente assustaríamos bastante os fatherlands com essa discussão. Porque possivelmente, na concepção deles, em vários deles, nem seria concebível que nós permitíssemos que qualquer cidadão saísse portando armas de fogo por aí. Vamos lembrar também as mudanças de postura política da própria Associação Nacional de Rifles dos Estados Unidos, que se manifestou mais de uma vez durante o início do século XX a favor de um armamento com muitos critérios e, a partir dos anos 60, passa a lutar por uma completa desregulamentação do mercado, o que é algo bem típico da guerra cultural norte-americana dos anos 60. Dito isso, pessoal, é isso que nós queremos para o nosso país? Nós vamos querer copiar os Estados Unidos no que eles têm de pior? Essa é uma discussão que nem os norte-americanos conseguem chegar num ponto pacífico agora, devido à polarização, mas já existe um movimento enorme nos Estados Unidos no sentido de perceber que as mortes por disparos acidentais ou decorrentes de massacre com armas de fogo é, na verdade, uma patologia social, é uma doença. Hoje é dia 29 de janeiro, nós não temos ainda nem 30 dias do ano de 2023. Façam uma pesquisa no Google e vejam quantas dezenas de pessoas já foram mortas nos Estados Unidos por brigas de trânsito ou invasões de propriedades e conflitos em escolas, onde as pessoas sacam suas armas de fogo de alto poder de disparo e munição e simplesmente ceifam vidas.